Isso. Uhum. A gente tá suando. Não apareceu pra mim. Pra mim já apareceu aqui. Pra mim também. Ronaldo Berbel está ao vivo. Agora sim. Acho que aqui tá retardado o sinal. Paz do Senhor, irmã Jaqueline, irmão Gedevaldo. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Irmão Valdemar, Deus abençoe. Irmão Fátima. Edival. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus por esta gloriosa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede, irmãos, de estarmos entrando na presença de Deus para estarmos meditando numa palavra da parte de Deus para o nosso coração. Nós queremos hoje trazer, irmãos, na sequência do estudo que estamos realizando das parábolas do Antigo Testamento, esta parábola, irmãos, de número 9, que nós estaremos compartilhando com os irmãos hoje, que fala, irmãos, acerca de um lamento do profeta Ezequiel, um lamento sobre os príncipes de Israel. Nós vamos estar, irmãos, discorrendo hoje acerca da parábola dos filhotes de leão, ou, como algumas Bíblias trazem o título aqui, o lamento da leoa e a parábola da vinha. Nós vamos, então, estar dando sequência a esse estudo que vimos já praticamente o mês inteiro aplicando aos irmãos, e na continuidade dos acontecimentos do capítulo 17 com o rei Zedequias, nós vamos hoje falar do rei Joacás e do rei Joaquim, que foram os últimos reis de Israel antes do término do exílio babilônico. Glória a Deus. Então vamos dar início, irmãos, à nossa meditação. Capítulo de número 19 do profeta Ezequiel. Capítulo de número 19 do profeta Ezequiel diz assim a palavra do Senhor. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada criou os seus filhotes no meio dos leõezinhos, e fez crescer um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele também um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em um cárcere com ganchos, e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar aos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou seus frutos, quebrando-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta,
e de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Amém. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, nós fizemos questão de realizar toda a leitura do capítulo 19 para melhor entendimento nosso. Amados, é muito interessante nós voltarmos lá no capítulo 17 e lembrarmos, irmãos, que o rei Zedequias é um dos últimos reis reinando em Jerusalém, já quando Israel está debaixo do domínio babilônico e eles estão, irmãos, cativos. O rei da Babilônia permite que Zedequias voltasse para Jerusalém, estabelecesse ali o seu reino, porém Zedequias traiu este acordo com o rei da Babilônia e foi então levado, furaram os seus olhos e o prenderam, irmãos, até que ele veio a morrer. A Bíblia vai dizer então aqui no capítulo de número 19 que uma leoa se levanta e tem filhotes. E ela dando estes filhotes, nós entendemos aqui, irmãos, que um destes filhotes era o rei de Judá, o penúltimo rei de Judá, conhecido como Joacás. Joacás é este filho de Amitai. Amitai era uma mulher, irmãos, que estava gerando seus filhos a sucessão do trono de Israel. A leoa aqui, então, muito provavelmente é representada por Amitai, que gera, irmãos, o rei Joacás, que vai passar a governar em Judá no lugar do seu pai Zedequias. Porém, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que ele era um leãozinho, isto é, era um rei ainda pequeno. Por que era um leãozinho? Porque mesmo sendo rei, ele está submisso às ordenanças do rei de Babilônia. Lembram-se que eles estão, irmãos, no período do cativeiro babilônico. E então, como leãozinho, irmãos, ele se lança talvez no intento de vingar a morte do seu pai, pois o Egito não havia lhe dado ali abrigo e por causa disso Zedequias é morto, tem os olhos furados e é levado de volta à Babilônia. Ele intenta, irmãos, contra as nações. É interessante nós lemos no versículo de número 1 que esta lamentação é uma lamentação fúnebre, é uma canção ou uma poesia em forma de canção que o profeta Ezequiel está, irmãos, lançando sobre Israel como um lamento pela destruição que virá e o fim dos reis de Israel, até que volte o nosso Redentor. A Bíblia vai dizer, amados, que lá em Jerusalém já estava ali sendo anunciado o novo rei no lugar de Zedequias, que viria a ser este pequeno leão, ou este leãozinho por nome de Joacás. É interessante a Bíblia tratar esta parábola, irmãos, falando de reis como leões, porque quando nós falamos de leões, nós apontamos para o rei da selva. Leão, irmãos, representa reinado, cetro, governo, representa, irmãos, poder de destruição. Observe então que este rei Joacás, que passa a reinar no lugar do seu pai Zedequias, lá em Jerusalém, ele tem poder de destruição. E ele não nega isso. Ele se levanta contra as nações. E se levantando contra as nações, talvez no intento de vingar a morte do seu pai, ele se coloca, irmãos, em pé de guerra com o Egito. E o faraó daquela época, era o faraó Beco, ele leva Joacás cativo para o Egito. E ali, irmãos, ele está preso e demora-se, irmãos, uma resolução, se soltariam ele, se matariam ele, e estão aguardando em Israel sem governo, sem rei, sem alguém que pudesse, irmãos, levantar o cetro e governar o povo. A Bíblia vai dizer, então, que esta leoa, a Amitai, ela tem um novo filho, já pronto para governar. Quando a esperança dela se acabou em ver o seu filho retornar do Egito, então ela coloca outro filho em seu lugar.
este outro filho, que é tido também como um leãozinho, mais um leãozinho que foi colocado para governar em Jerusalém, este é Joaquim. Joaquim, irmãos, é um rei novo, é um moço ainda. E este é o último rei de Israel, o último rei da linhagem de Davi ou da tribo de Judá que governou em Israel. Nós vamos observar que este moço ele reina muito pouco tempo. Me parece que ele não reina mais do que 3 meses. Mas nesses poucos meses que ele governa Judá e Jerusalém, ele se levanta como um rei, irmãos, tirano. Ele se levanta como um rei perverso. Ele se levanta como um rei maligno. Você observa, irmãos, que assim como Joacás, que foi o seu pai, ele fazia, irmãos, muitas armadilhas para os seus adversários. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios, que aquele que cavar uma cova, nela cairá. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que este rei Joacás, quando governou, ele fazia, irmãos, os seus poços, as suas covas contra os seus adversários. E nesta armadilha ele mesmo caiu e foi preso, irmãos, pelo faraó Neco. Agora vem o seu filho Joaquim, que tem de Deus a oportunidade de governar em Israel, mas ao se assentar no trono de Israel, o que gera no coração de Joaquim é um sentimento de vingança. E a Bíblia vai dizer, no capítulo que acabamos de ler, no versículo de número 5, que este tempo de espera pela volta do rei Joacás se esgotou, a esperança se foi. Colocam então o rei Joaquim para governar. No versículo de número 6, a Bíblia diz que este leãozinho, Joaquim, este rei que entrou agora sendo o último rei de Israel, ele tornou-se também um leãozinho, aprendendo a caçar os homens e a devorá-los. E ele aprende isso, irmãos, com os reis que estão em torno dele. Ou seja, aquele que era escolhido de Deus para conduzir o povo, para trazer paz num tempo de adversidade, para trazer prosperidade num tempo de escassez, para dar, irmãos, uma liberdade ao povo em Jerusalém, quando todo o resto de Israel estava cativo na Babilônia. Este moço tinha tudo para trazer, irmãos, os benefícios que Israel tanto esperava gozar em Jerusalém. Porém, no coração deste moço, ele tem os mesmos intentos do seu avô e também do seu pai. O que ele quer é vingança. O que ele quer é destruir as nações vizinhas. A Bíblia diz que como um leãozinho, aprendendo entre leões, isto fala, como um rei pequeno que ele era, porque estava debaixo da submissão do próprio Nabucodonosor, ele está sendo influenciado pelos reis que existem à sua volta. Ele se esquece de que ele é um servo de Deus e ele passa, meus amados queridos irmãos, a andar em conformidade com o costume dos reis pagãos que cercavam Jerusalém. Observe então que, à medida em que ele se põe em pé de comparação com estes outros reis, ele passa a praticar os mesmos atos dos reis pagãos. E ele se levanta, irmãos, na intenção de destruir os reinados vizinhos. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Jeremias, no capítulo 22, do versículo 13 ao 17, que ele então começa a satisfazer as suas luxúrias através da opressão daqueles que cercavam Jerusalém. E observe que em 2 Reis, no capítulo 23, do versículo 37 em diante, esta opressão, irmãos, começa a ser tão grande que ele vai entrando os reinos vizinhos e ele vai destruindo os palácios, matando os reis e fazendo viúvas. Este homem aqui, irmãos, ele é conhecido como o rei devorador de reinos. É aquele que está, irmãos, em todo tempo realizando, irmãos, a destruição dos reinos vizinhos e gerando, irmãos, as viúvas. Observe então, irmãos, que o versículo 7 vai falar isso dizendo o seguinte: conheceu as suas viúvas, destruiu as cidades com a voz do seu bramido. Como um leão, irmãos, que no alto de uma montanha ele se coloca e ele dá o seu bramido,
avisando que ele é o dominador daquelas terras, e todos os animais menores em volta se colocam a correr, assim estava o rei Jeoaquim fazendo, irmãos, dos montes de Israel. Ele dava o seu brado de conquista, ele ia para cima dos reinos vizinhos, ele destruía os palácios, ele matava os reis e ele se apropriava das viúvas que ali ficavam. Este homem, irmãos, verdadeiramente tocou o terror nos reinos vizinhos. Isaías, no capítulo 13 e versículo de número 22, Isaías também faz uma parábola falando disso, mostrando que ele é aquele que, rugindo, põe os animais menores, como raposas, como lobos, para correr. Isto fala, irmãos, de que este rei de Israel, pelo nome de Joaquim, era temido. Era um rei, irmãos, que causava espanto. Quando ele gritava guerra, os homens tremiam. Só que a Bíblia vai dizer que este negócio não vai ficar assim. A Bíblia diz, irmãos, que no versículo 8, foi ele sobre as nações, e ele começou a dominar sobre as províncias, e depois estas províncias se uniram, se rebelaram contra ele, e estenderam sobre ele as suas redes, e colocaram sobre ele cadeias e um gancho sobre o seu nariz. O que isso fala, irmãos? Quando muitas vezes nós observamos no reino animal, animais que têm um grande poder, uma grande força de arrastar, de levantar, como os bois, os touros, que muitas vezes a gente vê em Viena, na Espanha, aqueles touros enormes, irmãos, que às vezes viram carros, tomam caminhão, furam paredes, os touros têm uma força tremenda. Mas você quer ver como você domina um touro facilmente? Muitas vezes eles utilizavam cães da raça boxer para fazer, irmãos, o pastoreio desses touros. Por quê? Porque o boxer é um cachorro relativamente de porte médio, pequeno, não tem grande força, mas o boxer ele se lançava no nariz do touro, mordia o nariz do touro e o touro, pela dor, ficava imóvel. Não jogava para cima, não batia, não tentava tirá-lo. E isso, irmãos, fazia com que o boi ficasse imóvel. E os homens, observando estas coisas, eles criaram, irmãos, um gancho ou uma argola. Muitas vezes nos desenhos nós vemos isso. Alguns touros que têm aquele anel no nariz. O que é aquilo? Aquilo é onde você mete o gancho. Você prende uma argola no nariz do touro e põe um gancho ali e você conduz ele, irmão, sem fazer força nenhuma. Ele não vai resistir, porque você sabe que toda a força do touro está no pescoço dele. E aí a Bíblia está dizendo o seguinte, que estes homens dos reinos vizinhos, quem eram estes homens? Eram os caldeus, os sírios, os moabitas, os amonitas, reinos que foram atacados por Joaquim e que agora se voltaram contra ele, lançando sobre ele as suas redes, ou seja, fazendo as suas emboscadas, tramando contra a vida dele, até que conseguiram lançar sobre ele as suas cadeias e colocaram no seu nariz um gancho. Isto é, tiraram toda a sua força de luta, toda a sua braveza, todo o seu bramido foi banido quando ele, irmãos, caiu nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias emboscadas. Nós olhamos então, irmãos, que esta mãe, chamada Amitai, ela não tinha mais filhos para colocar na sucessão do trono de Jerusalém. Não havia mais príncipes. Por isso Ezequiel levanta este lamento, porque não havia mais nenhum homem capaz, ou seja, nenhum leãozinho que pudesse se levantar para empunhar ou segurar o cetro de governo de Israel. Isto fala, irmãos, que Jerusalém agora ficaria, irmãos, desolada, ficaria descoberta, ficaria, irmãos, sem governo, sem direção, sem alguém que lhes pudesse apontar um caminho. Observe, meus amados queridos irmãos, no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer, então, que estas nações, quando prenderam o rei Joaquim, levaram ele de volta para a Babilônia. E lá na Babilônia, então, ele foi encerrado dentro de uma fortaleza. A Bíblia vai dizer, e o puseram em um cárcere, com ganchos o prenderam na fortaleza, para não mais ouvirem a sua voz ou o seu bramido.
acabou, irmãos, a oportunidade de Joaquim e de Israel, de subir nos montes e bradar, de falar em voz alta. Sabe o que é isso, irmãos? Quando na medida da nossa soberba chega aos olhos de Deus, ele põe um ponto final, ele põe um basta. Tem muita gente, irmãos, que é arrogante, que é altivo, que é soberbo, mas isso só dura até Deus permitir. Deus deu a oportunidade a Zedequias, ele quebra o pacto que fez com a Babilônia. Deus deu a oportunidade a Joacás, o seu filho, ele se levanta com sentimento de vingança, de destruição contra as nações e ele vai pôr a cara justamente com o Egito. Isto fala, irmãos, muitas vezes, que as alianças que nós fizemos com Deus jamais podem ser quebradas. Que muitas vezes, a semelhança de Joacás, nós não podemos, irmãos, ficar procurando ocasião contra o mundo. Nós não temos nada com este mundo, irmãos. Nós temos a ver, irmãos, com as nossas próprias vidas. O que o mundo dita, o que o mundo faz ou deixa de fazer, não nos diz respeito mais. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, é o que diz a palavra de Deus. Estando neste mundo, nós somos, irmãos, convocados por Cristo Jesus para sermos luz deste mundo e sal desta terra. Nós temos, irmãos, o tempero certo que a humanidade precisa para trazer sabor à vida. Nós temos a luz que ilumina o caminho daqueles que estão às trevas. Muitas vezes nós queremos tomar o caminho de Joacás, fazendo, irmãos, guerra com o mundo. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos compreender o meio-irmão de Jesus, Tiago, na sua epístola, ele escreve que aquele que institui amizade com o mundo constitui inimizade para com Deus. E aqueles que procuram se aproximar de Deus, automaticamente já estão constituindo inimizade para com o mundo. Isto não quer dizer que nós seremos, irmãos, inimigos mortais de quem não serve a Deus. Isto quer dizer que nós teremos um afastamento, que não dá para viver junto, que não dá para caminhar na mesma direção, não estando de acordo, pois não há consenso nenhum entre a luz e as trevas, o bem e o mal, o justo e o ímpio, o iníquo e o ébrio. Não há nenhuma conjunção entre nós. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós vamos compreender que estes 3 últimos reis caíram, irmãos, no mesmo laço de soberba, no mesmo laço de altivez, na mesma má intenção do coração de destruir ou de ser destruído. Porque, na verdade, irmãos, todas as vezes que nós alimentamos o sentimento de vingança, todas as vezes que nós alimentamos um sentimento de tomar partido das injustiças que sofremos, todas as vezes que queremos resolver situações com a força do nosso próprio braço, nós incorremos num erro terrível, que é o de tirar das mãos de Deus o comando da nossa vida. Perceba, meu amado e meu querido irmão, que o grande desafio para a vida do cristão é estar, irmãos, com a vida em completa e plena submissão à vontade de Deus. Todas as vezes que eu me levanto e digo, agora eu vou tomar uma atitude, o que eu estou fazendo é deixando de consultar a Deus, eu tiro das mãos de Deus o controle da minha vida e retomo o controle para mim. Quando muitas vezes você diz, eu vou responder fulano, eu não vou deixar passar, eu vou pagar na mesma moeda, eu te pergunto, aonde entrou Deus nessa história? O que estes últimos reis de Israel fizeram foi uma sucessão dos mesmos erros, praticaram as mesmas atitudes, tiveram os mesmos sentimentos e, ao ter a oportunidade de se assentar com o cetro na mão para governar Israel, ao invés de pensar no benefício do povo, eles quiseram assolar aqueles que estavam à sua volta. Amados, queridos irmãos, coisa triste nós observamos neste capítulo. Nós estamos vendo um lamento fúnebre, uma canção que não é uma celebração, mas é um lamento da morte, do final,
do encerramento de todos os príncipes de Israel. Não teria nenhum outro para assumir a sucessão de Israel. Mesmo que eles estivessem cativos, mesmo que eles respondessem para o rei de Babilônia, eles tinham ali, irmãos, uma determinada liberdade. Eles tinham ali, irmãos, as suas casas, eles podiam estar, irmãos, na sua própria terra, eles podiam plantar, colher, comer dos seus frutos. Porém, irmãos, abriram mão, porque foi muito mais importante a vingança do que, irmãos, aceitar a submissão e humilhar-se debaixo das potentes mãos do Senhor, para que até o seu tempo ele viesse exaltá-los. É o que diz o apóstolo Pedro, que nós devemos em todo tempo nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao tempo de Deus ele venha nos exaltar. Meus amados, queridos irmãos, nós olhamos então para esta palavra e vamos perceber que esta voz que muitas vezes nós lutamos para ter, e que voz é essa? É a voz da razão. Este homem, Joaquim, a Bíblia diz que ele subia nos montes, ele bradava e todos os animais menores corriam, tinham medo. Sabe o que é isso? É aquela voz que dentro de nós fica querendo gritar todos os dias, aonde você quer se impor, você quer dizer, não, eu tenho razão. Irmãos, e daí que tem razão? Nem sempre, quando temos razão, devemos manifestar o que está no nosso coração. Nem sempre, quando nós, irmãos, temos desejo de gritar, nós devemos soltar a voz. Tem muitas situações, muitas ocasiões da nossa vida, que o melhor caminho é calar, é parar, é refletir, é analisar todo o contexto. Muitas vezes é melhor abrir mão da razão do que causar um grande prejuízo a quem está conosco ou habita ao nosso derredor. Quanta gente, em nome da razão, tem bramado sobre os montes, dizendo, não, eu estou certo, eu estou coberto de razão, eu devo fazer assim, eu não posso baixar a cabeça, eu sou turrão mesmo. Isso para quê? Às vezes a gente pensa que está ganhando e está perdendo do mesmo jeito. Eu me lembro uma certa vez, numa discussão que estávamos tendo acerca de pregar o Evangelho. Muitas vezes nós, quando pregamos o Evangelho, nós queremos tanto, irmãos, colocar esta verdade com tanta ênfase, que ao invés de nós ganharmos as pessoas das outras religiões, nós ofendemos elas. Nós deixamos elas tristes, elas acabam se magoando. E sabe uma coisa terrível, irmãos, nessa história? É que muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos a espíritas, nós falamos a católicos, nós falamos a budistas, nós falamos, irmãos, a esotéricos, nós falamos as diversas religiões existentes no mundo, apontando para eles o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que nos deu o seu Filho unigênito, para que morresse por nós na cruz do Calvário. Nenhuma outra religião do mundo oferta, irmãos, salvação. Nenhuma outra religião do mundo tem mansões celestiais preparadas para a vida daqueles que seguem os seus ensinamentos. Nenhuma outra religião do mundo, Deus se fez carne para morrer por nós. Em nenhuma outra religião do mundo nós temos, irmãos, remissão dos nossos pecados e somos justificados pela verdade da palavra de Deus e pelo sacrifício na cruz do Calvário. Estas verdades que nós temos, irmãos, dentro do Evangelho, muitas vezes nós queremos tanto torná-las conhecidas e convencer estas pessoas de que o caminho certo é este, porque todas as outras religiões apontam caminhos maravilhosos. Existem caminhos de conforto em todas as religiões, mas o caminho para o céu e para a salvação, Jesus apontou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, embora todas as outras religiões possam apontar caminhos, determinar algumas coisas agradáveis, trazer conforto às almas de todos os homens, a única que traz a verdade, que pode libertar, transformar, salvar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu é o Evangelho da Palavra de Deus que nós temos pregado com tanto desejo no nosso coração.
Mas voltando ao raciocínio, muitas vezes, em nome desta verdade, nós ferimos as pessoas. Em nome de fazê-los entender, muitas vezes nós ofendemos. Eles se sentem como distratados, ao invés de terem uma nova informação. Nós não conseguimos cercar estas pessoas com amor, com carinho. Nós queremos empurrar, irmãos, por goela abaixo a verdade. Irmãos, e muitas vezes a minha avó dizia que é o remédio amargo é que cura. Muitas vezes este remédio é amargo demais para algumas pessoas. E você precisa dar o tempo dessas pessoas poderem, irmãos, levar o remédio à boca, sentirem o gosto, saborearem, aceitarem a ideia de engolir. Nós não podemos, irmãos, empurrar as verdades da palavra de Deus a quem não quer ouvi-las. Nós não podemos forçar, pois a própria Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se o Espírito de Deus não convencer estas pessoas destas verdades, nós não o faremos. E observe então, amados e queridos irmãos, que dentro deste contexto, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós gritamos, bradamos dos montes para impor as nossas verdades, para impor os nossos pensamentos, para impor a nossa vontade, muitas vezes nós estamos afastando pessoas ao invés de atraí-las. Observe, meu amado e querido irmão, se nós entrarmos numa discussão teológica com qualquer outro segmento religioso, nós vamos ter, irmãos, de sobra, embasamento bíblico, histórico, geográfico e de todas as ciências que você pudesse dispor, você vai ter, irmãos, embasamento para confirmar as verdades da palavra de Deus que nós pregamos. Mas quando você convence estas pessoas, muitas vezes você perdeu elas de vez. Se você não as convence, aí você perdeu mesmo. Porque se você pregar este evangelho a alguém e esta pessoa fechar o coração, não ouvir, e você, bravejando com ela, fazer com que ela se entristeça, você perdeu ela. Ela não vai querer servir a Deus. Ela vai tomar nojo da igreja. Isso aconteceu, irmãos, com um homem chamado Gandhi, que uma certa vez, irmãos, com frio, com os pés descalços, se deitou na porta de uma igreja e alguém chegou e ao invés de convidá-lo para entrar na igreja, que tinha ar-condicionado, estava quente, convidou ele para se retirar. E ali então ele voltou para a Índia e disse que fundaria uma religião que aceitaria qualquer um, de qualquer pensamento, de qualquer segmento e de qualquer Deus, porque o evangelho que nós pregamos é muito bonito, mas o cristão nada se parece com o Cristo que é pregado. Que coisa terrível, irmãos! As verdades que nós queremos lançar às pessoas precisa vir com amor, precisa vir com mansidão, precisa vir com zelo de Deus, não com violência, não com truculeza, não, irmãos, imposto como alguém que precisa fazer o que eu estou dizendo, porque senão não vai funcionar. É interessante nós pensarmos isso. E aqui nós vemos a prova, irmãos, que Zedequias comete os erros de tentar, irmãos, impor-se pela violência e acaba cego e preso. Vem seu filho, vem buscar vingança talvez e acaba preso no Egito pelos grilhões de Faraó. Quanta gente, irmãos, com esta ânsia de provar quem é ou o que pensa ou as razões que carrega, acabam presos em laços do Egito. Estão no mundo hoje, já não estão mais conosco. Estão, irmãos, servindo a Faraó. O diabo se apossou dessas pessoas, porque queriam tanto ter razões no nosso meio que hoje não encontram mais lugar e guarida para suas próprias vidas. A gente olha para o rei Joaquim, um moço novo, desorientado, que agora começa a governar, olhando os reis à sua volta, e este pequeno leão tornou-se um leão caçador que devorava os homens e que comia as suas carnes. Isto fala da destruição que ele trazia aos reinos ao seu redor, de tal modo que estes reinos pegaram, lançaram as redes sobre ele
colocaram anzóis no seu nariz e trouxeram ele cativo para a Babilônia. O que foi de Israel agora? O que ia ser de Israel? Destruição total. A Bíblia diz que havia mais uma vez. Não havia mais para onde lançar os seus ramos. Veio o sol ou o vento oriental, que são os exércitos da Babilônia, nós vimos na parábola passada, se levantou agora contra Jerusalém e assolou Jerusalém, arrancando-lhes a raiz e lançando no chão os seus galhos, os seus ramos. E a Bíblia diz ainda que levantou-se um fogo e consumiu estes galhos, não sobrando nenhum galho fértil para que empunhasse o cetro, ou seja, para que governasse novamente. E isto agora, irmãos, está aberto. Até quando? Até quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Lá no milênio será restabelecido um governo, irmãos, um governo material, um governo real, onde Cristo vai se assentar em Jerusalém e vai governar por 1000 anos. E depois este governo será eterno nos céus, lá juntamente com Deus e juntamente com toda a igreja. Observe então, irmãos, que eu quero aqui encerrar esta palavra, lendo com os irmãos o capítulo 55 do profeta Isaías. Porque talvez você diga assim, qual é a moral desta parábola? Qual é a verdade que nós devemos extrair desta parábola? Amados, nós vimos aqui 3 reis de uma mesma família, de uma mesma sucessão. 3 reis que se encerraram debaixo, irmãos, de uma destruição que eles mesmos causaram. Aqui eu posso dizer aos irmãos o seguinte, a parábola talvez fale de entendimento. Eu posso aprender, eu posso adquirir conhecimento, eu posso crescer como pessoa, observando e copiando as pessoas que estão à minha volta, ou eu posso fazer totalmente diferente, buscando de Deus a orientação, o conselho e a direção para a minha vida. A parábola talvez nos fale sobre isso. Não é porque o meu pai foi que eu preciso ser. Não é porque o meu avô era que eu preciso ser. Observe, meus amados, queridos irmãos, que quando eu observo a palavra de Deus, eu começo a olhar, se você voltar a Ezequiel no capítulo de número 18, você vai observar Ezequiel falando o seguinte, a alma que pecar, esta morrerá. Porque a maldade do pai eu não vou mais visitar no filho. E se o filho pecar, eu não vou mais punir os pais. Porque a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. Portanto, a alma que pecar, esta morrerá. Deus está quebrando aqui no capítulo 18, irmãos, depois nós podemos até entrar nesse assunto, a maldição hereditária. Quem vai decidir o futuro da minha vida sou eu. Quem vai decidir o futuro dos meus filhos não sou eu, são eles. O que nós precisamos aprender é nos conduzir conforme a orientação e o conselho de Deus para cada um de nós. Agora eu tenho aqui um conselho de Deus para a sua vida. Conforme a parábola que lemos, conforme os leõezinhos que se levantaram em Israel e todos eles caíram em laços e em covas que eles mesmos fizeram e morreram e trouxeram destruição para a vinha. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? É sermos inconsequentes. Quando muitas vezes nós não pensamos nos nossos atos, nós não levamos em conta que quem vai acabar sofrendo não somos só nós, mas muitas vezes os nossos familiares. Quando eu erro como pai de família, quem sofre é a minha esposa. Quando eu erro, irmãos, como chefe da minha casa, quem sofre é os meus filhos. Quando eu erro como pastor, quem geme são as ovelhas. Muitas vezes você, quando erra na tua casa, quem sofre é quem está ao seu derredor. E pior, nós às vezes queremos fazer como Joaquim, subir nos montes e bradar, eu tenho razão. Mas Deus não se agrada deste negócio. Eu quero convidar você a ser alguém diferente, alguém que possa segurar o cetro de governo da sua casa,
da sua família, da sua vida, dos seus negócios, com a confiança de Deus sobre você, com a orientação e o conselho de Deus sobre a sua vida. Observe, irmãos, capítulo 55 do profeta Isaías, e eu encerro a palavra aqui. Ele diz assim: ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele glorificou. Amados, a Bíblia está dizendo que nós temos uma opção diferente. Nós podemos comer e beber gorduras, leite, doçura, sem dinheiro e sem preço. É de graça. Deus nos deu a opção, a escolha. A Bíblia diz, irmãos, que uma nação vai se levantar e correrá para Deus, uma nação que antes não era nação, um povo que não era conhecido. Quem é este povo? Nós, a igreja. Como igreja, nós temos, irmãos, a oportunidade de Deus de fazermos diferente, de abrirmos mão da vingança, de abrirmos mão, irmãos, de termos razão de tudo. Abre mão, irmãos. Aprenda a perder para ganhar com Deus. Nós precisamos abrir mão, desapegar de determinadas coisas para que Deus possa acrescentar às nossas vidas aquilo que apraz ao coração de Deus e não só o que eu desejo. Observe o versículo de número 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, busque ao Senhor. Busca Ele, porque você pode achá-lo. Invoca o nome do Senhor, porque Ele está perto de você. Não deixe, irmãos, para amanhã, não deixe para depois. Oh, louvado seja Deus. Coisa gloriosa, irmãos, é nós temos a certeza de que nós estamos, irmãos, com Deus ao nosso lado. Louvado seja o nome de Jesus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o Senhor nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Amados, volte-se para o Senhor, converta-se. Ah, mas o meu pai era assim, o meu avô era assim. O meu avô também era terrível. O meu avô, irmãos, era um homem terrível. O meu pai era um homem muito duro. Mas eu estou melhorando com os meus filhos. E eu espero que os meus filhos melhorem com os meus netos. Nós estamos aprendendo constantemente, mas não precisamos seguir os passos que deram errados. Eu vou pegar dos meus pais, dos meus avós, aquilo que foi bom para mim. O que não foi, irmãos, deixa lá. Vamos viver uma nova história. Converta-se o homem o seu caminho e deixe o ímpio a sua caminhada. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Os caminhos que Deus tem para você são muito mais altos do que os caminhos que você está seguindo. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual foi enviada. É isso que eu creio da palavra de Deus.
Eu venho dizendo, irmãos, por onde eu passo. Nós fazemos um culto com os nossos obreiros, com os nossos cooperadores, moços que estão iniciando, que muitas vezes não têm a habilidade de pregar. Eu digo à igreja, quem nos abençoa não é o pregador. Quem nos abençoa não é o pastor que vos fala. Quem vos abençoa é a palavra que você está ouvindo. Nós somos meramente um garçom que vem com um prato que foi preparado pelo cozinheiro chamado Deus. A palavra de Deus está sendo servida a você e aquilo que está sendo falado vai produzir frutos na sua vida, sim. Não voltará atrás vazio, como a chuva que desce, como a neve que cai, rega a terra e não volta para o céu, antes que faça produzir na terra os frutos para qual esta chuva foi enviada. Assim é a palavra de Deus, não voltará atrás vazia, antes de cumprir o que apraz ao coração de Deus na sua própria vida e na sua existência. Porque com alegria sereis em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros aclamarão de prazer perante a face do Senhor, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Deixa eu te dizer uma coisa. No lugar do espinheiro crescerá a murta. Sabe o que é a murta? A murta é uma árvore pequena, mais ou menos de 1,5 m, 2 metros de altura, que ela tem um aroma agradável. A sua casca faz remédio e faz perfumes. As suas flores também se extraem essências e perfumes. Quando você raspa o caule dela, existe um óleo aromático que serve, irmãos, para tirar dor, serve para fazer bálsamo. As suas flores são brancas. Isto fala, irmãos, de abelhas que viriam, irmãos, habitar nestas árvores e que seria colhido dali o mel, doçura. Amados, a Bíblia ainda vai falar sobre a faia. O que é a faia no lugar da sarça? A sarça é uma árvore seca, um arbusto, uma coisa que o vento leva, é palha. Mas a faia é uma árvore que vai até 5 metros. O seu tronco é vermelho, parece o pau-brasil. As suas folhas, as suas flores são amarelas. E ela também, irmãos, se extrai um perfume, um unguento. Isto fala, irmãos, de prosperidade, de alegria, de preservação, de cura. É o que Deus está falando. Converta-se o homem do seu mau caminho. Sabe por quê? Porque Deus tem um pensamento acerca da sua vida. E o caminho de Deus é melhor do que o seu caminho. Volte-se para Ele. Porque quando você assim o fizer, Ele vai tirar da tua vida o espinheiro e vai colocar na sua vida a murta. Flores, cheiro bom, aroma agradável. Vai colocar, irmãos, o mel, a doçura. Vai colocar o bálsamo, vai curar as suas feridas, vai tirar, irmãos, tudo aquilo que é rama seca, vai tirar tudo aquilo que é arbusto, que não serve para nada, e vai colocar no lugar a faia. Madeira, irmãos, fala de construção, madeira fala de crescimento, madeira fala de prosperidade, de segurança. Amados e queridos irmãos, fique com a palavra de Deus, que o Senhor possa continuar a falar no seu coração. Eu espero os irmãos na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos reunidos, a partir das 19h30, nós estaremos reunidos ali no templo, orando a Deus. Às 20 horas daremos início ao nosso culto no Parque Paulistano. Que o Senhor continue falando aos vossos corações e o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um dos nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Eu quero orar a Deus, agradecendo a Deus pela vida da minha filha Giovana. Ela concluiu 20 anos de idade no dia de hoje. Eu louvo a Deus, irmãos, que a Giovana tem sido a minha companheira, a minha amiga, uma irmã que Deus tem abençoado bastante e que em todo o tempo nós sempre estivemos juntos. Então eu louvo a Deus por esta companheirinha que Deus me deu, minha filha amada, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem falado e feito no meio do seu povo. Graças te damos, ó Deus, pela cura, pela libertação, ó Pai, pela transformação, pela saúde, ó Deus amado e querido.
Fala, Senhor amado e santo, ao coração dos teus servos. Continue abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Pai, nós te pedimos por bondade e misericórdia. Estende as tuas mãos nesta noite mais uma vez sobre os teus filhos. Ó Deus, e guarda a casa, a família, a entrada e a saída dos teus servos. Eu te peço agradecido, certo da vitória. Tu vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção. Digam comigo, amém e amém. Beijo no coração, até quinta-feira. Fiquem com Deus, uma ótima noite de paz, uma semana excelente na presença de Deus. Fica com Deus, irmãos.